Hoje vamos passar por Números no capítulo 27 ao 28. Vamos lá. E chegaram as filhas de Zelofiade, filho de Efer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José, e estes são os nomes delas: Maalá, Noa, Ogla, Milca, e Tirza, e apresentaram-se diante de Moisés, e diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes e de toda a congregação, à porta da tenda da congregação, dizendo: Nosso pai morreu no deserto, e não estava entre os que se congregaram contra o Senhor no grupo de Coré, mas morreu no seu próprio pecado, e não teve filhos. Por que se tiraria o nome de nosso pai do meio da sua família, porquanto não teve filhos? Dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. E Moisés levou a causa delas perante o Senhor. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: As filhas de Zelofiade falam o que é justo, certamente lhes darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e a herança de seu pai farás passar a elas. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: Quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a sua herança à sua filha. E, se não tiver filha, então a sua herança dareis a seus irmãos. Porém, se não tiver irmãos, então dareis a sua herança aos irmãos de seu pai. Se também seu pai não tiver irmãos, então dareis a sua herança a seu parente, aquele que lhe for o mais chegado da sua família, para que a possua, e isto aos filhos de Israel será por estatuto de direito, como o Senhor ordenou a Moisés. Depois disse o Senhor a Moisés: Sobe a este monte de Abarim, e vê a terra que tenho dado aos filhos de Israel. E, tendo-a visto, então serás recolhido ao teu povo, assim como foi recolhido teu irmão Arão, porquanto, no deserto de Zim, na contenda da congregação, fostes rebeldes ao meu mandado de me santificar nas águas diante dos seus olhos. Estas são as águas de Meribá de Cádiz, no deserto de Zim. Então falou Moisés ao Senhor, dizendo: O Senhor, Deus dos espíritos de toda a carne, ponha um homem sobre esta congregação, que saia diante deles, e que entre diante deles, e que os faça sair, e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Então disse o Senhor a Moisés: Toma Josué, filho de Num, homem em quem é o Espírito, e impõe a tua mão sobre ele. E apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhe as tuas ordens na presença deles. E põe sobre ele da tua glória, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. E apresentar-se-á perante Eleazar, o sacerdote, o qual por ele consultará, segundo o juízo de Urim, perante o Senhor, conforme a sua palavra sairão, e conforme a sua palavra entrarão, ele e todos os filhos de Israel com ele, e toda a congregação. E fez Moisés como o Senhor lhe ordenara, porque tomou a Josué, e apresentou-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e sobre ele impôs as suas mãos, e lhe deu ordens, como o Senhor falará por intermédio de Moisés. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Dá ordem aos filhos de Israel, e dize-lhes: Da minha oferta, do meu alimento para as minhas ofertas queimadas, do meu cheiro suave, tereis cuidado, para me oferecê-las ao seu tempo determinado. E dir-lhes-ás: Esta é a oferta queimada que oferecereis ao Senhor, 2 cordeiros de 1 ano, sem defeito, cada dia, em contínuo holocausto. 1 cordeiro sacrificarás pela manhã, e o outro cordeiro sacrificarás à tarde, e a 10ª parte de 1 efa de flor de farinha em oferta de alimentos, misturada com a 4ª parte de 1 hin de azeite batido. Este é o holocausto contínuo, instituído no Monte Sinai, em cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. E a sua libação será a 4ª parte de 1 hin para 1 cordeiro. No santuário, oferecerás a libação de bebida forte ao Senhor. E o outro cordeiro sacrificarás à tarde, como oferta de alimentos da manhã, e como a sua libação oferecerás em oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Porém, no dia de sábado, oferecerás 2 cordeiros de 1 ano, sem defeito,
e 2/10 de flor de farinha, misturada com azeite, em oferta de alimentos, com a sua libação. O holocausto é de cada sábado, além do holocausto contínuo, e a sua libação. E nos princípios dos vossos meses oferecereis, em holocausto ao Senhor, 2 novilhos e um carneiro, 7 cordeiros de 1 ano, sem defeito, e 3/10 de flor de farinha misturada com azeite, em oferta de alimentos, para um novilho, e 2/10 de flor de farinha misturada com azeite, em oferta de alimentos, para um carneiro. E 1/10 de flor de farinha misturada com azeite em oferta de alimentos, para um cordeiro. Holocausto é de cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. E as suas libações serão a metade de um rim de vinho para um novilho, e a terça parte de um rim para um carneiro, e a quarta parte de um rim para um cordeiro. Este é o holocausto da lua nova de cada mês, segundo os meses do ano. Também um bode para expiação do pecado ao Senhor, além do holocausto contínuo, com a sua libação se oferecerá. Porém no mês primeiro, aos 14 dias do mês, é a Páscoa do Senhor. E aos 15 dias do mesmo mês haverá festa, 7 dias se comerão pães ázimos. No primeiro dia haverá santa convocação, nenhum trabalho servil fareis, mas oferecereis oferta queimada em holocausto ao Senhor, 2 novilhos e um carneiro, e 7 cordeiros de 1 ano, eles serão sem defeito. E a sua oferta de alimentos será de flor de farinha misturada com azeite. Oferecereis 3/10 para um novilho, e 2/10 para um carneiro. Para cada um dos 7 cordeiros oferecereis 1/10, e um bode para expiação do pecado, para fazer expiação por vós. Estas coisas oferecereis, além do holocausto da manhã, que é o holocausto contínuo. Segundo este modo, cada dia oferecereis, por 7 dias, o alimento da oferta queimada em cheiro suave ao Senhor. Além do holocausto contínuo se oferecerá isto com a sua libação. E no 7º dia tereis santa convocação, nenhum trabalho servil fareis. Semelhantemente, tereis santa convocação no dia das primícias, quando oferecerdes oferta nova de alimentos ao Senhor, segundo as vossas semanas, nenhum trabalho servil fareis. Então oferecereis ao Senhor por holocausto, em cheiro suave, 2 novilhos, um carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, e a sua oferta de alimentos de flor de farinha misturada com azeite, 3/10 para um novilho, 2/10 para um carneiro, e 1/10, para cada um dos 7 cordeiros, um bode para fazer expiação por vós. Além do holocausto contínuo, e a sua oferta de alimentos, os oferecereis, ser-vos-ão eles sem defeito, com as suas libações. E assim terminamos a leitura de hoje. Já se inscreve no canal e dá like no vídeo para poder receber notificação para as próximas leituras abençoadas. Que Deus abençoe a todos vocês e até o próximo vídeo.